Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar como que eu fiz para morar na Europa por 6 anos sem cidadania europeia. Never up, never down. Bom, erra quem pensa que só é possível morar na Europa, ter uma vida na Europa, né, uma vida longa na Europa se só tiver cidadania europeia. Claro que facilita muito, e eu sempre falo aqui, se você tem a oportunidade de tirar sua cidadania portuguesa, italiana, né, qualquer que seja, essas são as mais fáceis, né, normalmente são que os brasileiros mais tiram. Claro que facilita, né? Você evita toda aquela parte mais chata de burocracia, de papelado, de visto e tudo mais. Mas, gente, a gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade. E eu, né, apesar da minha bisavó ser filha de suíços, a cidadania suíça, eu nunca entrei a fundo sobre isso, para te dizer a verdade, mas eu sei que tirar a cidadania suíça é um pouco mais complicada, então eu nunca corri atrás disso. Mas quem tem a possibilidade, que tem avô, né, quem tem pais portugueses ou ascendentes italianos, tem essa facilidade, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade e existe sim a possibilidade de você morar na Europa sem cidadania. Só que é preciso aí fazer algumas coisas, né? Não é simplesmente, eu quero ir pra tal lugar, tô indo. Não é assim. A gente sabe que quando não se é cidadão europeu, você tem que seguir uma série de burocracias, uma série de papeladas que você tem que ver aonde você se encaixa. Aquilo que você quer, o seu sonho, a sua vontade, com o que o país pode oferecer. Então, foi assim que eu fiz primeiramente. Primeiro que quando eu saí do Brasil, eu nunca sonhei em morar na Europa. Eu fui para poder passar 6 meses. Quem conhece a minha história sabe que eu fui para fazer um intercâmbio na Irlanda, fui para ficar 6 meses e fiquei 2 anos e meio, né? Então, essa primeira parte foi mesmo despretensiosa, mas eu acabei por ir para um país que me possibilitava continuar por mais tempo, né? Eu nem cheguei a pesquisar mais a fundo outros países, como por exemplo Austrália, Canadá, Estados Unidos, porque eu sabia que não estava dentro da minha realidade. São países muito mais caros, são países que requerem muito mais documentação. E naquele momento, para mim, não era viável. Mas você tem que ver aquilo que você quer. Você quer trabalhar na sua carreira? Qual país te oferece melhores opções para você trabalhar na sua carreira? Você quer ir o quê? Como estudante de inglês? Você quer ir já trabalhando? Qual é a sua área, né? Quais são os lugares que oferecem melhores benefícios para quem tem esse tipo de profissão? Porque a gente sabe que tem algumas profissões que fica muito mais fácil você conseguir trabalho. E tem algumas profissões que alguns países, eles realmente precisam de brasileiros e estrangeiros com aquelas características, né? Então, fica muito mais fácil você pesquisar, né? Se essa for sua vontade de trabalhar fora, quais são os países que oferecem aí a melhor opção para você, tá? Então, eu vim aqui para a Europa, eu sempre quis estudar na Europa, sempre quis conhecer a Europa, então por isso que eu também não optei por nenhum outro país e fui diretamente para a Irlanda porque era muito mais fácil. Tinha a Inglaterra, mas a Inglaterra, além de ser mais cara, era muito mais difícil conseguir permanecer por mais tempo. O estudante não podia trabalhar, né, e várias outras coisas que atrapalhariam, assim como outros países também, que oferecia, de repente, também a oportunidade de fazer o intercâmbio de inglês, mas para mim, na época, o mais interessante foi ir para a Irlanda. Depois que eu estava acabando essa primeira parte do meu intercâmbio de inglês, eu tinha que optar. Eu poderia sim continuar na Irlanda, mas a burocracia seria muito maior e não estava de acordo com aquilo que eu queria no momento. Eu não queria fazer uma outra graduação e o mestrado que eles tinham lá era muito caro para mim naquele momento, né? Um mestrado lá na Irlanda custa em torno de 10, 11 mil euros para quem não é europeu. Isso para mim ficaria muito complicado e eu queria continuar estudando. Então esse era o meu objetivo, continuar estudando. Se de repente eu tivesse uma carreira que me desse possibilidade de conseguir um trabalho que pagasse bem para eu continuar com um visto de trabalho na Irlanda, muito possivelmente eu continuaria lá. Mas não era o caso, né? Minha profissão não dava a possibilidade de conseguir um emprego que me desse visto de trabalho e para isso eu teria que fazer ou uma outra graduação, que era um pouco mais barato, ou eu tinha que fazer uma pós-graduação ou um mestrado, que no caso era muito caro e para mim não valeria a pena. Então eu tinha que pensar no plano B. Como eu posso continuar na Europa, não sendo europeia, né, mas de forma legal, porque eu sempre defendo aqui a melhor forma que tem é você imigrar legalmente. E assim eu comecei a pesquisar as possibilidades e cheguei até Portugal. Portugal, ele tem uma das melhores universidades, né, do mundo, então tem várias universidades de Portugal que estão aí nos tops 100 melhores universidades do mundo. É um país
que faz sol, né? Eu tava com muita saudade do sol, eu gosto do clima em Portugal, né? Então a Irlanda pra mim tinha essa parte do frio, que era um pouquinho mais complicado, então Portugal tinha esse benefício do clima. Os preços não tinham nem comparação, Portugal era quase 10 vezes mais barato do que o mestrado lá na Irlanda, e principalmente a possibilidade que eu tinha de permanecer legalmente aqui, mesmo depois do mestrado, porque mesmo depois do mestrado, qualquer tipo de trabalho que você arrume te dá o visto de trabalho, diferente da Irlanda. A Irlanda só dá visto de trabalho para trabalhos muito qualificados, vamos dizer assim, né? Então, trabalhos muito específicos, eles têm uma lista de quais são os trabalhos que eles dão visto de trabalho. E Portugal não. Qualquer tipo de trabalho, desde que você tenha um contrato de trabalho, você consegue o visto de trabalho aqui. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção e que eu falei, não, então ali pode ser o meu lugar, ali vai me dar a oportunidade de continuar morando legalmente. E foi assim que eu fiz. Os 2 primeiros anos e meio eu fiquei como estudante, com visto de estudante, lá na Irlanda. Vim para Portugal para fazer o meu mestrado e continuei com o meu visto de estudante, tá? Já tem 6 anos que eu moro fora. Eu renovei a última vez tem pouco tempo. E eu renovei por ser familiar de europeu, me casei tem alguns meses, mas eu não me casei para continuar legal aqui, né? Eu teria possibilidade de continuar com o visto de trabalho, se eu quisesse. Mas, como eu tinha me casado, eu juntei o útil ao agradável, é muito mais longo um visto de familiar de europeu do que o visto de trabalho. Me daria um pouco mais de trabalho, e como eu já tô casada, eu aproveitei e tirei o visto. Não sou europeia ainda, tá? Muita gente confunde, porque casar com europeu é europeia. Não, isso não existe. Inclusive, quando eu for tirar a minha nacionalidade, não vai ser por casamento, tá? Vai ser por tempo de moradia em Portugal, porque eu já moro cá, já vai fazer 4 anos, tá? Eu tenho de casado só alguns meses, então eu tenho a possibilidade de tirar quando eu fizer 5 anos morando aqui em Portugal legalmente. Então, a minha nacionalidade vai ser por tempo de moradia aqui em Portugal. Só pra ficar claro, tá? Não é necessário você casar com um europeu, como muita gente faz para conseguir ficar legal. Respeito quem faz isso, né? Mas eu acho que casamento é uma coisa muito séria, tem que ser por amor, mas também aqui eu não tô aqui pra fazer juízo de valor de ninguém, né? Essa é a escolha de cada um. Cada um sabe aí onde aperta o seu calo. Mas em Portugal existe sim muitas possibilidades de você morar legalmente sem precisar chegar aí a outros extremos, tá? Então se você tem um sonho de morar no exterior, se você tem um sonho de morar fora, não necessariamente só em Portugal, né? Verifique quais são as possibilidades. Tem vários outros países que dão possibilidade sim de você continuar, seja entrando como au pair, seja entrando como estudante, depois atualizando, né, o seu visto, seja por trabalho, né, ou continuar os seus estudos numa pós-graduação e depois conseguir uma vaga melhor que te dê o visto de trabalho, enfim. A primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar bastante quais são as possibilidades que o país te dá, né? Verificar quais são as opções de visto e já tente pensar a longo prazo, né? Para você ser cidadã daquele país, o que é necessário, quanto tempo é necessário, e faça as contas como que você pode fazer para chegar até esse tempo para poder tirar a nacionalidade do país, para depois você sim se tornar uma cidadã europeia ou europeu e ter uma vida muito mais tranquila, que a gente sabe, né, que é muito mais tranquila. Eu, nos meus primeiros 6 anos, né, vou fazer 6 anos, meus primeiros 5 anos, eu fui todos os anos pro CEF, né, lá na imigração da Irlanda e depois aqui no CEF, então teve 1 ano que eu não fui na imigração. Eu sei que é chato, é burocrático, mas é necessário, né? Mas depois que passa essa parte tão burocrática, que você consegue um visto mais longo, você consegue uma nacionalidade, fica muito mais fácil para você continuar no país, sem ter tanta burocracia todos os anos, tá? Então é isso, gente, foi assim que eu fiz para poder morar aqui na Europa. Eu estudei, eu verifiquei quais foram as melhores oportunidades para mim, eu pesquisei como que funcionava o sistema de visto, como que funcionava o sistema de nacionalidade e me programei para conseguir algum dia a minha nacionalidade para ter uma vida muito mais tranquila aqui. Ainda não tenho, mas tá pra breve, vamos ver, né? Então é isso, gente, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, deixa aqui também o seu comentário, se você já mora na Europa, se você tem sonho de morar na Europa, qual país você tem vontade de morar, tá bom? Porque eu quero saber, e vou te responder normalmente do coração pra todo mundo e respondo todo mundo, tá bom? Um grande beijinho, tchau, tchau!